Billie Jean, stop my loving. When doesn't hurt? Wanna I wanna step myself. Fala galera, meu nome é Jonathan. Desculpa, né, essa performance péssima, né, e essa caracterização meio ridícula, mas enfim, está aqui minha homenagem ao nosso saudosíssimo Michael Jackson, né, o nosso rei do pop. E assim, é assim depois que você fica, e você fica assim, então depois que você assiste o filme, né, do Michael Jackson. Eu assisti o filme e agora eu não consigo sair do personagem, cara. Todo momento eu fico com as musiquinhas na cabeça, fazendo as coreografias e beleza. E é isso. Então assim, assisti o filme, assisti no cinema, né, então eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas se tiver ainda em cartaz, eu sugiro que vocês assistam no cinema, que vale muito a pena. Se não, assista, se já tiver saído, assista, né, porque é um filme muito bom. E em relação a tá, vou falar sobre o que eu achei do filme. Como eu falei, é um filme muito bom, ele não é só para pessoas, assim, que são fãs do Michael Jackson, né, ou conhece, ele é para um público geral, até para quem talvez não conhece, para entender um pouco, né, quem foi o Michael Jackson, a importância dele. Eu, tive o privilégio de acompanhar pelo menos o final da carreira dele ali, até o falecimento dele, eh, se eu não me engano foi em 2009, mas tem muitas novas gerações aí que eram bem crianças ou que, nem tinham nascido ainda. Então é importante a gente dar a importância devida, né, ao Michael Jackson, que na minha opinião é o maior cantor, o maior artista aí de todos os tempos, né. Se você discorda, coloque no comentário quem você acha aí que é o maior artista de todos os tempos, né, da música. Eu falo artista porque o Michael Jackson, ele é compositor, cantor, é bailarino, enfim, né, produtor, ele não precisa, ele não contratava ninguém, ele fazia todos os processos e é isso, né. Mas é isso aí. Então vamos lá, né, falar um pouquinho sobre chapéu. Falar um pouquinho sobre o filme. Então como eu falei, eu gostei muito do filme, eu indico todo mundo assistir. Eu não vou pode assistir, se você não assistiu o filme ainda, pode ver o vídeo, eu não vou dar spoilers, assim, tão significativos, né. Vou falar, assim, mais por cima, né, minha opinião, assim, é superficial. Então beleza. Vou falar primeiro sobre alguns pontos que eu achei negativo do filme, e depois eu falo, assim, dos pontos positivos e tal, no geral, né. Então em relação aos pontos negativos, pra vocês que já devem ter assistido algum filme, assim, de biografia, né, principalmente algum artista, enfim, esses filmes, querendo ou não, assim, em algum vídeo meu anteriormente, né, acho que é no vídeo da J.K., eu falo um pouco sobre isso, sobre essa questão das mentes brilhantes, né, dos artistas. Então, querendo ou não, os artistas, assim, né, principalmente os grandes artistas, eles têm, assim, um pouco, né, de loucura na vida deles, né. E eles têm, assim como todo mundo, né, tem, fatores dramáticos ao longo da história deles, na vida deles, né. E esse filme ele traz sim, né, ele tem um aporte dramático, né, assim, que a gente vai ver, eu vou entrar depois nisso, mas, acho que um ponto importante, né, assim, que é pra mim foi uma escolha do filme, né, uma escolha do roteiro, enfim, mas pra mim acabou que me desconectou um pouco da história, sabe, em relação à imagem do Michael Jackson. Eu vou explicar. Querendo ou não, na maioria desses outros filmes, como eu dei o exemplo, eles trazem, uma representação ali do artista, mas, eles trazem uma representação, assim, mais realista, sabe, assim, de como era realmente a pessoa e tal. E esse filme, ele traz sim, né, o Michael Jackson ali e tal, só que eu acho que ele tira um pouco dessa questão humana, vamos dizer assim, do Michael Jackson, sabe. Porque ele é sempre, assim, é muito ingênuo, sabe, assim, ele sempre puro demais, vamos dizer assim, sabe, tem, o coração muito bom. Eu não tô falando que o Michael Jackson não era pessoa ruim,
mas o filme exagera um pouco nisso, sabe, assim, nesse aspecto, tipo, ele, sei lá, não faz nada de errado, tipo, ele não bate na mãe não, isso aí é loucura. Mas assim, ele não faz, não tem nenhum momento do filme que você fala assim: "Nossa, realmente eu faria isso e tal", sabe, que é momento de raiva, alguma coisa assim, cara. Ele é sempre um cara bom, sabe, muito caridoso. Realmente, na vida, quando a gente pesquisa um pouco, assim, sobre o Michael Jackson, ele foi um cara muito bom, né. Ele teve, vários projetos aí de, de ajuda a crianças, né, hospitais, enfim. Ele ficou famoso, talvez por um dos artistas que mais ajudou pessoas aí. E é claro, ele era um cara muito bom. Mas querendo ou não, igual eu falei, quando você fala de ser humano, cara, o ser humano ele não é só bom, sabe? Então, por mais que a pessoa seja ingênua, tenha um bom coração, sabe? Tem que ter um pouco de equilíbrio. E o filme, ele traz muito essa imagem, sabe assim, muito puritana, muito, sabe assim, blindada do Michael Jackson, sabe? Talvez faltou entrar um pouquinho em temas assim mais dramáticos, vamos dizer assim, dar mais profundidade eh, para o personagem, né, assim, pra retratar, né, o Michael. Mas enfim, é igual eu falei, agora eu vou falar sobre a escolha do filme. O filme, ele é basicamente uma homenagem ao Michael Jackson. Ele não tenta tanto trazer uma história, assim, talvez tanto, eh, bibliográfica, entendeu? Certinho, isso e isso. Por exemplo, a infância, tipo, mostra ele a partir da infância e tal, mas o filme não entra muito nisso. Tipo, o filme já vai passando rápido ao longo do tempo, na carreira. Então o filme foca muito na parte artística, na carreira, na imagem, social, filantrópica dele, e sai um pouco dessa questão, sabe, assim, dramática, pessoal, conflitos pessoais, entendeu? É, bem e mal. E e é uma escolha do filme, igual eu falei, né, o filme, o principal objetivo dele é retratar essa questão da carreira, né, essa imagem positiva dele, mas pelo menos eu tô criticando assim, mas, isso acaba que desconecta um pouco de você, sabe, assim, porque você se distancia um pouco ali, sabe, você fala assim: "Ah, mas o cara só faz coisa boa e tal, não sei o que, não tem nenhum momento que ele faz alguma coisa errada", entendeu, sabe? Mas isso é a minha opinião, enfim, né, eu tô dando a minha opinião. E a questão do, como eu falei, do aspecto dramático, né, o conflito do filme basicamente, se dá na questão da relação dele com o pai, né. Isso, assim, acho que não é spoiler, porque é algo que ficou bastante difundido aí no cenário, né, da vida real, vamos dizer assim. O pai dele, cara, assim, foi bem cruel, assim, sabe, não só com ele, mas com os outros irmãos. Eles tinham que cantar não sei quantas horas, né, trabalhavam jornadas exaustivas, né, tipo assim, ele nem, tipo assim, o Michael não teve a oportunidade, assim, de ser uma criança normal, vamos dizer assim, sabe, ele sempre estava ali cantando, trabalhando, enfim. E isso, com certeza, impactou na maneira também dele ser de adulto, enfim, né, e isso gerou várias repercussões aí positivas ou negativas, né, se a gente for analisar aí ao longo da vida do Michael Jackson. Mas enfim, o filme ele meio que fica nisso, nessa questão da relação dele com o pai e tal. Mas assim, como eu falei, essa questão dramática do filme, talvez que a gente espera mais um pouco, não é tão trabalhada no filme, né. Outro ponto também, é porque o filme acaba geralmente não, o filme acaba ali em torno dos anos 80, que é mais ou menos ali o auge da carreira ali do Michael Jackson. E depois dos anos 80, que teoricamente que a gente teria aquele período que ele entra talvez em algumas polêmicas, né, a questões dos processos, a questões das cirurgias plásticas, enfim, sabe. E o filme ele não entra nessa parte, então talvez seria um ponto dramático, talvez, ali para discutir, mas o filme ele prefere não entrar nisso. Tem até uma ressalva que talvez lá no final eles falam assim: "Ah, talvez pode ter a parte 2, tipo, continua". Eu acho que pode até fazerem, né, essa parte 2, porque, tipo, esse filme foi um sucesso, tal, rendeu bilheteria, o povo quer ganhar dinheiro. E talvez na parte 2 eles tragam mais essa questão dramática, sabe, assim, né, humanizem mais o Michael, sabe, assim. Não sei, né, talvez, isso eu tô chutando. E, enfim, sabe, e é isso, mas aí, como eu falei, nessa questão dos conflitos, essa questão pessoal do Michael, o foco não é esse,
né? Eu acho que assim, apesar de que isso, como eu falei, de certa forma incomodou um pouquinho, mas o grande foco do filme, né, que eu acho que é aí que vem os pontos positivos do filme, é justamente retratar a carreira do Michael, né? Retratar tão quanto ele era talentoso, a grandiosidade dos projetos, como por exemplo o Thriller, é, acho que todo mundo conhece, né, a música lá, Thriller, Thriller, desculpa, eu não resisti. Mas assim, cara, revolucionou, sabe? Tipo, o cenário da música, o cenário dos videoclipes. E o filme retrata muito bem, sabe? Assim, o período, eles gravando e tal, eles conseguiram ser muito fidedignos. Você realmente acredita que é verdade, cara, que você tá ali, que o Michael tá ali gravando, né? E ficou muito bem feito. Eu acho que o filme tá de parabéns, e a produção. O ator também que interpreta o Michael Jackson, se eu não me engano, ele é o sobrinho dele, também atuou muito bem. É, se entregou bastante ao personagem, né, ao artista, né, o Michael, que é o tio, né? E então é isso. Então, assim, não tem como, cara. É muito contagiante, sabe? Por mais que você não conheça as músicas, você vai assistir o filme, você vai cantar, você vai, sabe? É, o filme, assim, ele não é tão grande, acho que se eu não me engano são 2 horas, mas ele consegue trazer bastante isso, das músicas, né? Retratar até o início ali da carreira dele com o Jackson 5 ali, na infância, até como eu falei, até mais ou menos o auge dele dos anos 80 ali. Mas é muito bem feito, né? Como eu falei, e não tem como assistir sem ficar com hiperfoco no Michael Jackson cantando, e etc, etc. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que deu para entender um pouquinho da minha experiência. Eu recomendo demais. E assistam, né? E depois me digam aí o que vocês acharam do Michael. Valeu!